Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui trazendo mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, saiu um novo vídeo aí do Ramon mostrando o físico dele. E acontece o seguinte, tá? Eu iria postar um vídeo sobre as poses do Ramon há um tempinho atrás. No caso, eu iria analisar o vídeo dele posando pro Horse e pro Brandão. Ontem mesmo eu ia upar esse vídeo, mas como minutos antes aí do meu vídeo ir pro ar, ele atualizou o físico dele, eu tô refazendo aqui esse vídeo, tá aí nesse exato momento, eu vou fazer um react, não vai ser um react porque eu já assisti, tá? Porém, o meu OBS Studio aqui novamente não gravou, já é a quinta vez que deu esse problema aqui, a outra vez eu fiquei 40 minutos aí fazendo um vídeo, quando eu fui observar não tava gravando, complicado, tá rapaziada? Mas eu vou tentar novamente aqui, vou dar o play aqui. E bom, quarto de volta, cara, é difícil ganhar no Ramon nessa pose. É simetria, proporção, fluidez. É como eu falei há um tempão atrás. Não existe nenhum pro show que esse cara vá participar e ele seja deixado de fora do first call out por conta dos rounds de simetria dele. Todos os rounds dele de simetria vão ser excelentes porque ele tem a simetria, ele tem a proporção, ele tem a fluidez, ele tem a estrutura. Então, esse quarto de volta dele aqui, sabemos que é incrível, tá? Agora vamos para as poses mandatórias, duplo bíceps de frente, rapaziada. Deixa eu ver aqui, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, realmente ele vai posar do mesmo jeito que ele tava posando nas outras atualizações. Então, o que eu vou passar aqui, o que eu iria passar aqui, eu posso reaproveitar do outro vídeo, tá? Porque sobre o duplo bíceps de frente, eu quero dizer algo muito importante. Do ponto de vista técnico, cara, pelo que eu tô vendo aqui, baseando-se em tudo, tá? Que um duplo bíceps de frente, ele pode oferecer. Essa pose, ela tá muito boa mesmo, eu diria até que incrível. Porém, se você me permite, eu gostaria de dar uma sugestão aqui. Lembrando, é apenas uma sugestão, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou apontando erro e nem estou falando que a pose está ruim, longe disso. Mas é o seguinte, rapaziada, eu tenho certeza absoluta que o Ramon ele pode ter o melhor duplo bíceps de frente do Olímpia. Porém, cara, para que isso aconteça, eu acredito que ele tem que tirar tudo da pose, tá? Extrair os 100%, entendeu? Porque os caras que ele compete, eles conseguem tirar tudo da pose. O que eu acredito que poderia melhorar nessa pose aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o trecho do vídeo de ontem, né? Porque ainda serve para a pose que estamos vendo, como eu acabei de falar. E aproveita, cara, porque esse tipo de visão de pose que eu vou passar, esse tipo de insight, você não vai ver em lugar nenhum, tá? Eu não tô sendo arrogante nem nada do tipo. Porém, pessoal, eu sei que isso aqui você não vai ver em outro lugar. Eu espero também de verdade que essas dicas aqui que eu vou estar passando ajude não somente o Ramon, mas também outros atletas aí que estejam passando aqui pelo vídeo, tá? Eu me sinto muito grato aí, abençoado de saber que aquilo que eu estudei lá 10 anos atrás, hoje pode ser algo útil, pode ser algo que eu posso compartilhar com vocês e ter algum benefício aí, tá certo? E bom, vou deixar o trecho aí, fiquem aí com o vídeo. Apesar da pose estar muito boa, de todos os ângulos eu acredito isso, ela pode melhorar com um pequeno ajuste que vai ter uma influência muito grande em duas partes muito importantes nessa pose, tá? Algo que eu sempre falo aqui no canal, pessoal, é que para você ter um shape mais bonito ali no palco, você precisa criar muitas curvas, né? Que no caso é muito contraste. Eu falo aqui que inclusive para você ter mais shape, você tem que ter desproporções positivas e negativas, tá? E uma das coisas, cara, que eu tava falando sobre o duplo bíceps de frente do Ramon era em relação ao vácuo. Eu comentei que a profundidade do vácuo dele era afetada pelo posicionamento da caixa torácica dele e pelo alongamento do tronco. E isso, claro, implicava em outros problemas também em relação à fluidez do físico dele. Eu dei sugestões aqui, expliquei o porquê ele não deveria alongar o tronco na pose. Isso foi corrigido aqui, né? Parece que eles gostaram ainda da dica. E, cara, dá pra perceber que um vácuo tá melhor, a estrutura tá mais balanceada, mas eu também não posso mentir, tá? Porque, assim, de lado, cara, tá bizarro. Eu sei qual é o problema, tá? Dá pra ver que o abdômen dele tá muito puxado. O vácuo, cara, do Ramon tá muito bom de lado, mas de frente não dá pra ter essa sensação. E por que acontece isso? Porque é o seguinte, pra um vácuo ele ser bom, ele precisa de profundidade. E criar essa ilusão de profundidade numa pose como duplo bíceps de frente é onde você fica de frente para os árbitros justamente no ângulo onde a sensação de profundidade ela é afetada. É algo muito difícil de fazer. E para fazer isso, tem que ser usado alguns truques ali de projeção para criar essa profundidade, entendeu? Isso é muito importante. E olha que massa, tá? O porquê eu tô feliz. Porque nesse exato momento aqui, cara, ó, eu tenho o ângulo perfeito para passar para vocês. Algo que eu já digo há tempos aqui no canal. Cara, porque é o seguinte, primeiro vamos entender, tá? Olha isso aqui.
A caixa torácica do Ramon está perfeitamente posicionada, correto? Correto, ponto positivo. O vácuo dá para ver que está muito puxado, correto? Claro. Então temos aqui, ó, um ponto de projeção que vai para frente e um ponto de profundidade que vai para trás. Excelente. Mas o problema está nessa região aqui, ó, no quadril. Antes de entrar aqui no lado mais técnico, eu quero te mostrar um exemplo, tá, do que eu estou falando, e também mostrar como esse pequeno detalhe, tá, afeta a sensação de profundidade, ok? Porque é tudo questão de ilusão. Eu fiz essa montagem aqui, ó, e acompanha comigo que você vai entender. Veja que a caixa torácica dos dois aqui estão bem posicionadas. E aqui temos o seguinte, tá? Nesse cara aqui, no primeiro cara temos o primeiro ponto de projeção, que é exatamente a caixa torácica dele, tá? Primeiro ponto de projeção. Caixa torácica dele vai para frente, então ela se projeta, tá certo? Temos aqui, ó, o ponto de profundidade, que é o vácuo. Ponto de profundidade, aparecendo uma videoaula, né? Se vai para trás, tem profundidade, tá, pessoal? Ponto de projeção porque se projeta para frente e ponto de profundidade porque vai para trás, né, meio que tem a profundidade dele, tá? Mas a chave, cara, é aqui, ó. No primeiro cara temos o segundo ponto de projeção, que é o quadril. Quem será que é esse cara que eu tô falando, né? Esse aqui é o segundo ponto de projeção, porque ele também se projeta. Então no CIBAN temos o seguinte, ó, uma caixa torácica que se projeta muito para frente, um vácuo muito puxado e temos um quadril que vai para frente também, né? Ele vai o máximo que dá. E isso, rapaziada, esse detalhe no quadril serve justamente para criar profundidade aqui. Lembrando, tá? Imagina que você tá olhando o CIBAN de frente, ou seja, se o quadril dele vai para frente, isso dá a sensação de que a cintura dele veio mais para trás. Deu para entender? E se formos aqui no Ramon, ó, temos o seguinte, tá? A caixa torácica como primeiro ponto de projeção, não vou nem escrever aqui. Como primeiro ponto de projeção, temos o ponto de profundidade do Ramon, que é a cintura dele, que acredite, tá? Isso aqui tá muito puxado. O Ramon ele tá fazendo um vácuo muito bacana. Porém, pessoal, para criar profundidade, aquela sensação 3D, principalmente para quem tá de frente, precisamos de outro ponto que se projete para frente. Mas não temos, tá? No Ramon que temos, ó, é outro ponto de profundidade, que no caso é o quadril. Observa como o quadril do Ramon está muito mais para trás do que o do Cres. Tanto é que o glúteo do Ramon ele fica quase que numa anterversão, né? Agora eu vou fazer aqui, tá, a marcação completa nos dois e você vai observar perfeitamente o que eu quero passar para você, tá? Ó, o ponto principal de projeção, né, que vai dar mais profundidade para esse ponto aqui, que é o vácuo, e o quadril, que o CIBAN ele usa como projeção e o Ramon ele usa novamente como outro ponto de profundidade. Ou seja, assim, o desenho por si só ele já é autoexplicativo, tá? Eu acredito que tenha ficado bem tranquilo de entender. Mas só para deixar mais claro ainda, é só você observar essa linha aqui, ó. O vácuo do Ramon, cara, ele é quase que uma espécie de uma rampa. Já no caso do CIBAN, tem essa quebra aqui, ó, por conta da projeção do quadril. É por isso que quando olhamos o Ramon de frente, temos a sensação de que o vácuo dele, ó, ele é quase que centralizado nessa região aqui. Deu para entender? Então, isso acontece justamente pela ativação da perna do Ramon. É por isso, pessoal, que naquela videochamada lá que eu fiz com ele, eu quis passar pro Ramon aquela ativação de perna. Eu não passei para ele algo sem pensar, entendeu? Pô, rapaziada, de verdade, eu amo demais esse esporte, cara. Vocês não tem noção, cara. Eu gosto muito. Eu fiquei viciado nesse esporte por conta das poses. Começou, né, meu vício assim, tá? Eu sou um nerd quando o assunto é pose. E eu quero deixar algo claro aqui também, tá? Eu sei que não existe algo absoluto nessa arte, tá? Mas como meio que em toda a área, tem coisas que trazem mais benefícios para determinadas pessoas. Então, no Ramon, eu acredito que essa ativação que eu passei para ele aqui tenha mais benefícios. Por isso que eu estou explicando aqui e que eu vou explicar ainda um pouco mais, tá? Por exemplo, vamos lembrar primeiro qual era a ativação da perna do Ramon, tá? O Ramon ele tinha dificuldade na ativação da perna, acho que vocês lembram. E ele aprendeu a ativar a perna de um jeito que... vou até abrir o vídeo aqui, tá? Eu acho bom, mas dentro da Classic, cara, eu acho que pode atrapalhar em relação ao vácuo. Bom, rapaziada, achei aqui o trecho dele ativando as pernas. E como você pode ver, é sentando no quadril.
Quem acompanha o canal aqui já sabe que eu falei sobre essa ativação, diz que acho ela positiva porque ela te dá uma boa consciência corporal, mas também eu já expliquei o ponto negativo dela, tá? E para deixar o vídeo mais informativo, eu quero explicar algo aqui bem rápido, sobre os Sartoris e sobre a ativação de pernas. O Horse, cara, que provavelmente está assistindo agora, vai entender facilmente. Com certeza também pode passar para o Ramon, caso ele ache viável agora, já que está tão perto assim do Arnold. Até porque o Rossi também ele sabe fazer isso muito bem, que no caso é sobre o posicionamento do quadril e do envolvimento com o sartóris, tá? Porque é o seguinte, pessoal, o sartóris ele é um músculo que tem um ponto de origem e um ponto de inserção muito longe um do outro, tá? Para você ter uma noção, cara, o sartóris ele tem uma origem no teu quadril, aqui no teu osso pélvico, nas partes externas dele, e ele vai ter a inserção dele, ou seja, onde ele se insere, digamos assim, onde o músculo termina, lá na parte posterior do teu joelho, na parte de trás do teu joelho. Então ele é um músculo que quase que vai em espiral, entendeu? É um músculo muito longo, e como ele tem esse ponto de origem no teu quadril e o ponto de inserção lá no teu joelho, movimentos dessas duas regiões vão ativar esse músculo, tá? Tanto é que se você fizer, por exemplo, a elevação da sua perna, você vai ativar os sartóris. Se você fizer uma rotação externa, você vai ativar os seus sartóris. Para você ter uma noção, caso você eleve o seu calcanhar, a sua perna, no caso, tentando tocar com o seu calcanhar ali no teu glúteo, você vai ativar os seus sartóris também. Então ele é um músculo muito longo e que tem muitos movimentos. E como ele termina lá no joelho, movimentos de joelho também ativa, como eu já expliquei aqui, né? E no caso, o que o Ramon usa é a flexão de joelho, né? Que no caso é você dar uma leve dobradinha ali de joelho, você já está ativando ele, tá? Quando o Ramon faz essa ativação aqui de pernas, sentando no quadril dele, ele joga o glúteo para trás, que no caso fazendo quase que uma espécie ali de anteversão pélvica e dobrando o joelho dele, que no caso é flexionando o joelho, tá? Isso alonga os sartóris e ativa ele, até porque ele está trabalhando com o ponto de origem do sartóris e o ponto de inserção dele. Ele está mexendo nessas duas articulações que tem ligação direta com o sartóris. Deu para entender, né? Porém, pessoal, isso tá, já tem um tempo, né, que eu digo que não é mais tão viável para o Ramon, porque fazendo isso, sentando no quadril dele, ele tá perdendo um pouco do impacto do vácuo dele e também ele não tá ativando os sartórios da melhor maneira possível. Sobre o vácuo, acabamos de ver o porquê, e sobre os sartórios você vai ver agora, tá? Porém, antes eu quero falar uma coisa, para melhorar isso, tá? É muito simples. Eu não sei se o Ramon tá vendo isso aqui agora, mas, cara, olha essa pose aqui do Ramon. Tá vendo isso aqui? Cara, mantém o mesmo posicionamento, tá? Eu daria até uma preferência a colocar a perna aqui da frente um pouquinho mais para trás, tá? E agora é só jogar o quadril para frente, mantendo a exata mesma ativação. O sartóris, ele vai mais para frente e o vácuo ele vai ficar melhor, porque como o quadril dele, ele vai se projetar mais para frente, ó. Imagina que o quadril dele vai mais para frente. O abdômen, cara, ele automaticamente vai ganhar a ilusão de ter entrado mais. Deu para entender? É jogo de ilusão. E pessoal, como a região ali do quadril ela tá diretamente ligado ao sartóris, tá? Ele vai conseguir manter a ativação, não tem problema com isso aí. Sem falar também que jogando o quadril para frente, o sartóris ele vai colar mais ali na pele e vai dar a sensação de que o sartóris ele tá mais ativado, entendeu? Inclusive, pessoal, se olharmos aqui essa comparação, você consegue ver como até o sartóris do Ciban ele se projeta mais. Olha, por exemplo, como o sartóris do Ciban ele tá, mano. Cara, o sartóris do Ciban, ele tá quase que na frente do reto femoral dele. Enquanto o do Ramon, olha, ele tá bem escondido. Então, sobre o duplo bíceps de frente, é isso, tá? Eu achei a pose muito boa. O ajuste é muito simples. É manter essa ativação e jogar o quadril um pouco mais pra frente. Deixar, talvez... Eu optaria por isso, tá? Deixar essa perna dele aqui um pouco mais pra trás. E caso ele faça isso, cara, vai ficar excelente, tá? O que eu estou passando aqui, claro, é somente algo opcional que vai trazer esses benefícios que eu estou citando aqui. Não são poucos esses benefícios, porque no palco ali é tudo questão de detalhe. Mas acreditem, pessoal, se o Ramon executar isso aqui, eu acredito que o duplo bíceps de frente dele vai ficar 100%. E, cara, vai ficar uma estética muito absurda. E com certeza eu acredito que vai ser o melhor duplo bíceps de frente do Olímpia. Mas por enquanto, não é. Por enquanto, o melhor é o do Ciban lá em 2020, que aquilo ali foi incrível, tá? Mas agora vamos para o side chest. E, cara, essa pose aqui tá uma beleza. Sinceramente, não há nada do que pontuar aqui de maneira negativa. Eu espero que o Ramon, ele fique parado, tá? Ele esqueça esse negócio aí de ficar dando giro suave no palco. Cara, não rola isso aqui.
Eu sei, pessoal, que o Tarek, ele é um árbitro conceituado, ele entende de pose. Muita gente vai falar, mas ele é árbitro do Olímpio, você é quem? Pô, eu sou eu, né? Combata meus argumentos, não autoridade, tá? Mas, pô, eu espero, cara, de verdade que o Tarek, ele esteja dando essa dica aqui e o Ramon, ele use ela somente nas apresentações individual, porque no confronto não rola, tá? Nas apresentações individuais, dá pra colocar essa dica porque caso ele fique parado ali, vai ficar uma apresentação um pouco chata, né? Um pouco vagarosa, entendeu? E realmente ali na apresentação individual dá pra ele ficar dando um girozinho suave, tá? Mas no confronto, cara, não faz isso, porque, cara, é tipo assim, isso seja só negativo porque ele tá fazendo a rotação, ele tá colocando mais dificuldade na pose. E eu nunca vi ninguém deixar de ganhar um campeonato porque não girou na pose. Mas eu já vi árbitro reclamando porque o cara tava mexendo muito na pose, entendeu? Eu já vi isso aí. Ou seja, se tu tá se mexendo ali na tua pose, tu tá arrumando mais motivo pra ser criticado do que algo pra te beneficiar, do que pra tu ser elogiado. Ninguém vai chegar pra tu elogiar assim: "Nossa, eu gostei muito daquela rotação suave que você fez". Entendeu? Isso não vai mudar em nada, cara. Então assim, se ele optar por fazer isso aqui, eu acredito que ele tá correndo o risco de ser criticado por isso. E inevitavelmente ele tá colocando mais dificuldade na pose dele, tá? A dica da rotação é boa pra apresentação individual e nada mais. Eu acredito que pra confronto não é algo positivo, tá? Mas sobre o side chest, cara, tá excelente, pose muito boa, tá muito estético, incrível, tá? O que eu tenho pra falar é isso aqui, incrível, tá? E bom, acredito que eu deixei aí o trecho do duplo bíceps e do side chest, correto? Voltei agora aqui pra falar sobre o back double do Ramon e rapaziada, eu quero deixar novamente algo claro aqui, tá? Do meu ponto de vista, essas poses aí que eu analisei realmente estavam ótimas, tá? Muito boa mesmo. Papo reto. E agora vamos olhar aqui o back double. Cara, vamos lá. Ó, simetria excelente. Olha os músculos aqui escapulares, ó. Mérito não somente do Ramon, né, como do Roger CMD também. Mas eu gostaria de passar uma visão, tá? Da qual eu acho que no breve futuro aí vai melhorar mais ainda essa pose. É algo muito simples. Quanto menos o Ramon ele abrir os joelhos dele, olha isso aqui, externamente, claro, tá? Quanto menos ele abrir os joelhos e quanto menos ele flexionar também, melhor. Porque o ponto principal dessa pose não é somente ativar os adutores e preencher o gap. Não, tá? Nem muito menos ter as pernas mais largas possível. O ponto principal é ter o máximo de fluidez e harmonia possível. E por quê? Eu tô falando para não abrir tanto os joelhos e principalmente para não flexionar tanto também. Porque quando ele flexiona o joelho, ou seja, quando ele dá aquela dobrada ali no joelho, o joelho visivelmente fica mais grosso. E para quem conhece de estrutura, sabe que ter articulações grossas não é algo positivo. Porque quanto mais fino o teu joelho, tá, é o teu punho, melhor. Porque dá a ilusão de que a musculatura que está em volta ela é maior e mais arredondada. É por isso que caras como Flex Wheeler, o Urs, o Phil Heath, até o Ronnie Coleman, são caras que são referências em relação à estrutura, tá? Em relação à estrutura, claro, para small joints. Sem falar também, rapaziada, que fazendo isso aqui, né, essa flexão de joelho, essa rotação externa muito exacerbada, ele também acaba exagerando no volume, na largura da perna dele. Eu separei aqui essa montagem aqui para vocês, ó, de 2 frames bem legais. E olhem isso aqui. Na primeira foto, cara, segundo antes de armar a pose, tá? E na segunda é com a pose já armada. Você consegue perceber como na primeira parte aqui já tá perfeito, né? Sem falar que tá muito parecido com aquilo que eu passei pra ele lá atrás. Já no segundo frame, na segunda foto aqui, ó, com a pose já batida, ainda que esteja muito bom, tá? Lembrando mais uma vez, isso aqui ainda tá ótimo, tá certo? Ótimo, quero deixar muito claro. Mas fato é que ele perdeu um pouco da naturalidade e da fluidez dos músculos com a estrutura dele. Ele perde um pouco da naturalidade porque ele parece que está muito arreganhado, entendeu? Com a perna muito aberta, parece que ele está sentando muito, forçando demais para ativar ali os adutores dele. E a fluidez ela é prejudicada bem pouquinho ali porque o vasto lateral ele salta muito para os lados. Ele não salta muito de maneira fluida, ele salta muito de maneira exacerbada. É como se estivesse passando do limite. O arredondamento ele não fica tão fluido assim com a parte aqui do do tensor da face lata, tá? Então, parece que, tipo assim, essa abertura mais de perna não é benéfica, entendeu? É tipo assim, é um esforço a mais, da qual não vai ter muita diferença. Tanto é que parece até que na primeira fase aqui, ó, da pose, os isquiotibiais tibiais deles estão mais ativados. Então, tirando todo
esse perfeccionismo meu, tá? Eu acredito que não somente eu, mas você também que tá assistindo tenha curtido muito essa pose, independente da variação. Eu gostei muito, tá certo? Eu acredito que o back double ele tá muito bom, porém eu faria esse pequeno ajuste aí ao longo prazo, acho que é algo que vale a pena se pensar, tá? Sobre as outras duas poses, cara, eu não tenho nada pra falar, só elogiar a pose do Arnold, cara, mano, tá praticamente sendo o dono da pose, e sendo sincero com vocês, tá? Esse frame aqui, ó, é o frame mais bonito que eu já vi dessa pose. Eu falo isso comparando com todos os atletas que eu já vi executando ela. O Ramon simplesmente dominou a pose. E anota, tá? Quando ele dominar o crucifixo, meu parceiro vai vir pedrada. Imagina aí a pose do Arnold do crucifixo dominado nos 100%. Então é o seguinte, tá? Minhas considerações finais é basicamente elogios. Eu achei tudo incrível, achei tudo muito bom. Ramon, se algum dia você reclamou do fato dos teus fãs te cobrarem tanto sobre as suas poses, nunca mais reclame, porque essa evolução aqui que tu tá tendo jamais teria acontecido se não fosse tanta cobrança e também, claro, a tua humildade aí de reconhecer que precisava evoluir, tá? Sem falar na dedicação, claro, tá? Então, o Arnold Classic é seu, né? Eu ia falar nosso, mas é seu. Parabéns aí pelo primeiro lugar, com certeza vai ser o maior feito na história do fisiculturismo. Fica tranquilo lá no palco, cara, porque Deus já reservou pra tu esse primeiro lugar, não precisa ficar nervoso. Executa tudo aquilo que você sabe. E lembrando, rapaziada, cupom lá na Growth é o cupom Carlos, beleza? Tamo junto, não esquece, valeu, é nóis.